Olá, meu querido irmão, olá, minha querida irmã, olá, você, jovem, moça, rapaz, meus queridos inscritos aqui no canal do YouTube. Que Deus abençoe a sua vida. Eu sou o pastor Alain Bordignon e sejam todos bem-vindos ao Navegando nas Sagradas Escrituras, onde nós temos como objetivo levar uma palavra de fé para a sua vida, um estudo bíblico da palavra de Deus para o seu coração. E aqui você vai aprender muito no decorrer aí dos nossos vídeos com a palavra de Deus, tá bom? Bem como também nós trazemos aqui ilustrações bíblicas que hão de abençoar o acervo também de pregações para aqueles pregadores que gostam de ministrar a palavra de Deus e usar ilustrações bíblicas também no seu sermão. Então aqui nós temos o conhecimento da palavra de Deus, bem como ilustrações que falam ao seu coração através da Bíblia, através da palavra de Deus. E hoje nós temos um estudo muito abençoador para a sua vida, tá bom? Hoje nós vamos falar um pouco sobre Deus está no controle. Nós vamos falar sobre isso hoje no nosso estudo de hoje. Nós vamos falar sobre Deus está no controle, não é? Deus ele está no controle de tudo de nossas vidas, tá bom? Então vamos começar lendo o texto bíblico, o texto da palavra de Deus. Do meu lado esquerdo, acredito que no seu aí vai ser do seu lado esquerdo ou do direito, nós temos a João Ferreira de Almeida, Revista e Atualizada, e do outro lado nós temos também o Novo Testamento na linguagem de hoje, para ser bem didático e um fácil entendimento do texto bíblico inicial, tá bom? Que nós faremos a leitura. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos, operando ou agindo eu, quem impedirá? E na linguagem de hoje, eu sou Deus e sempre serei. Ninguém pode escapar do meu poder, e ninguém pode desfazer o que eu faço. Ainda que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos, agindo eu, quem impedirá? Quem pode impedir o agir de Deus em nossas vidas, não é? Quem pode impedir? Então, uma breve introdução aqui. Nos dias em que vivemos tantas tribulações, muitas pessoas perdem a sua fé, isso é um fato, e não mais acreditam que Deus está no controle de todas as coisas, mas aquele que é servo fiel continua de pé, confia inteiramente no Senhor e previne-se contra as astutas ciladas do inimigo, crendo que Deus é o que controla tudo e que fará vitorioso o seu povo, não é? Então muitos têm se desviado, muitos têm se afastado da presença de Deus, talvez por enfrentar situações adversas, problemas, dificuldades e talvez desacreditar desse poder sobrenatural e desse poder controlador do nosso Deus, não é? Mas na verdade, meu querido irmão, na verdade, minha querida irmã, na verdade você que está me vendo agora aqui pelo canal do YouTube, navegando nas Sagradas Escrituras. Deus, ele não compete com o inimigo. Tem gente que acha que Deus ele está em pé de igualdade com o inimigo. Tem gente que acha que Deus, que o Eterno, que o Deus Todo-Poderoso vence o inimigo aos 45 minutos do segundo tempo. Não, meu querido irmão. Tudo está no controle de Deus. Tudo está direcionado por Deus. Tudo está na determinação e no controle do nosso Deus. Então, aquele que perseverar, aquele que continuar fiel, certamente, queridos, diante das dificuldades, das lutas, das provações que é mister acontecer, que nós vamos passar, todos nós passaremos, no final a vitória é maravilhosa, a vitória é nossa em nome de Jesus, porque Deus ele controla tudo. Então uma definição de controlar é o quê? Qual é a definição de controlar? É dominar, é governar, é exercer exercer finalização sobre atividades das pessoas,
ou algum órgão, um departamento, um produto, a fim de que não haja quebra das normas, né, pré-estabelecidas, e também ter autodomínio físico e psíquico, né, sobre tudo. Então é dominar, é governar, é exercer, é fiscalizar sobre a atividade das pessoas. Então ter um domínio e um controle absoluto, não é? Então a primeira lição que eu gostaria já de começar a abordar com você neste dia, aqui no Navegando nas Sagradas Escrituras, nós vamos ver o princípio fundamental para entender a dimensão do controle de Deus sobre tudo. Então nós vamos aprender aqui princípios fundamentais que vão nos trazer a clareza, nos aclarar a mente sobre a dimensão do controle de Deus sobre tudo. Então, eu coloquei aqui bem baixo, um pouquinho mais pequeno. Somente Deus poderá interferir em todos os momentos de nossa vida. Ele controla tudo. Ele controla todas as coisas. Então, se Deus ele controla tudo, quais as dimensões que Deus controla? Se Deus ele controla todas as coisas, ele controla tudo, nós vamos verificar, nós vamos entender qual é essa dimensão de atuação do controle de Deus em todas as circunstâncias. Primeiro, Deus ele controla, Deus ele tem o controle, ele tem o domínio sobre Satanás e sobre os seus demônios. É isso mesmo, meu querido irmão. Foi aquilo que eu acabei de falar para você. Tem gente que acha que Deus ele ganha do inimigo aos 45 minutos do segundo tempo. Não. Tudo está no controle de Deus. Até o mundo espiritual, até o reino espiritual. Por exemplo, se nós olharmos na palavra de Deus, o Senhor permitiu que Satanás destruísse tudo quanto era de Jó, mas não permitiu tocar na vida deste patriarca. Jó 1:12. Lá em Jó 1:12, o que nós vamos ver? Olha o que a palavra de Deus diz. Jó 1:12, tá certo? Se você tem a tua Bíblia aí, abra ela em Jó 1:12. Jó 1:12 diz assim, ó. Diz assim: disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente controla e ele não estenda a mão contra ele. E Satanás saiu da presença do Senhor. O que isso significa? Que Deus ele deu o controle e o poder para Satanás agir somente aonde ele predeterminou, aonde ele disse. Qual que era a acusação de Satanás contra Jó? A acusação de Satanás contra Jó era: ele só te adora porque ele tem muitos bens. Ele só te adora porque ele é muito rico, ele é o mais rico do Oriente. Então, ele só te busca por causa disso. É porque o Senhor enche ele de bem. Então, Satanás falando isso para o Deus Eterno dá para ele o quê? O poder de tocar somente nas coisas de Jó, a princípio. A tocar em Jó somente na área material. Aí Satanás sai da presença de Deus e vai, mata as ovelhas, mata os bois, mata os jumentos, a casa cai, mata os filhos e tudo mais. Porque Deus ele deu a ordem para agir somente até onde ele permite agir. Então Deus ele tem o controle do mundo, de Satanás e dos demônios também. Então ele deu, e eu gosto de uma frase, não vou me recordar agora o autor bíblico, o autor que falou, o teólogo que falou isso, mas Satanás é como um cachorrinho na coleira de Deus. Ele só pode ir até onde Deus determina. Ele só vai até onde Deus permite ele agir, ele ir, né? Então João o evangelista também, é interessante você fazer essa leitura também. Olha o que diz Apocalipse 22. Olha o que diz Apocalipse. Vamos dar uma olhada aí. Apocalipse 20 e o verso de número 1 e 2. Apocalipse 20, os versos 1 e 2. Ó. Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e prendeu por 1000 anos. Ou seja, querido irmão, Deus ele está no controle de tudo.
Aqui a palavra de Deus diz o quê? Que Deus ele não precisou mandar uma legião de anjos. O Eterno não precisou mandar uma miríade de anjos para poder prender. Ele não precisou descer do seu trono, ele não precisou vir e prender Satanás por 1000 anos. Não. A palavra de Deus diz que um anjo apenas teve o poder de prender a Satanás. A ordem de Deus. Deus está no controle de Satanás e Deus está no controle de seus demônios. Se Deus está no controle do reino espiritual, Satanás e seus demônios, Deus também ele controla os seus anjos, não é? E o S ali ficou um pouquinho fora. Deus ele controla os seus anjos. Os anjos são, todos nós sabemos, se você não sabe, saiba, são os mensageiros de Deus. Eles são usados como agente nos negócios divinos. 1 Crônicas 21:15 e comparados com os ministros ali de Hebreus 1, 6 e 7. No Antigo Testamento eles eram mensageiros que levavam ali as boas de Deus, as mensagens do Senhor, não é? Quando nós vemos os anjos no estudo passado, eu acho que nós estudamos no retrasado, sobre batalha espiritual, onde os anjos chegam em Sodoma e apregam um juízo ali, levam a mensagem de juízo para aquela cidade, não é? Então, no Antigo Testamento, os anjos eram usados como mensageiros para o povo, não é? E em Hebreus também diz que os anjos eles são espíritos ministradores, eles são ministros que estão ali ao nosso favor, tá certo? Em nosso favor, eles são ministros em nosso favor e fazer aquilo que nós pedimos e trabalham em nosso favor, tá bom? Não que você vá falar e dizer que tem anjo aqui, tem anjo lá, ó anjo faz isso, ó anjo faz aquilo, ó anjo faz aquilo outro, por ele ser espíritos ministradores ali, que hão de servir aqueles que hão de herdar a salvação, a nós não é? Então não significa também que você vai ficar falando com anjo, andando com anjo e falando com anjo toda hora e todo momento, tá certo? E também, se Deus ele controla o reino de Satanás e seus demônios e ele controla os seus anjos, ele também tem que controlar o universo. Senão ele não é Deus. E se Deus controla o universo, como que ele controla o universo? Deus criou o mundo pelo poder da sua vontade. Isaías 45:12. E é sempre importante, meu querido irmão, aqui no Navegando nas Sagradas Escrituras, todos os ensinos após terminar o vídeo, ou você vai pausando o vídeo e vai lendo as referências bíblicas para você ter um conhecimento mais aprofundado daquilo que eu estou passando para você. Então Deus criou o mundo pelo poder da sua vontade, como diz Isaías 45:12. A palavra criou, no primeiro capítulo de Gênesis, é traduzida pelo hebraico que é bara, não é? Que é criar do nada, que é criar do inexistente, que significa dar à existência aquilo que previamente não tinha existência. Então Deus, através da sua palavra, do seu poder, da sua vontade, ele cria aquilo que não existia para a existência. Pelo poder da sua palavra, aquilo que não existia é criado. Como entender, né, meu irmão, isso? É somente a gente crendo no poder maravilhoso de Deus de criar tanto o universo maravilhoso, as coisas que nós vemos como Deus criou, e também como Deus, pelo poder da sua palavra, criou o homem, soprou sobre ele o seu espírito de vida, tá certo? Então, se Deus, primeiro, Deus ele controla, ele manda, ele governa o reino de Satanás e seus demônios, Deus controla os anjos, Deus controla o universo, e se Deus controla os anjos, o universo e o reino de Satanás, Deus ele tem que controlar a história. Então, inúmeras vezes nós vamos ver na palavra de Deus, Deus ele controlando a história. Não é? Poderia citar aqui inúmeros textos da palavra de Deus, onde Deus ele age na história dos seus servos.
ele não intervém a todo momento. Ele não fica intervindo toda hora, falando, eu quero dessa forma, eu tô te levando para esse caminho. Não. Mas os acontecimentos vão acontecendo e no final, de tudo, o que se entende é Deus controlou a história desses homens de Deus e assim o Deus faz também na sua e na minha vida, tá bom? Então Deus mudou o rumo da história de Jacó, né? Jacó, que teve lá o episódio do seu irmão, que o irmão vendeu a primogenitura por um prato de lentilha, e ali, se a gente fosse entrar no mérito no mérito ali de receber a bênção do seu pai, né? Do seu pai ali, do Isaac, ele não poderia receber porque ele era o segundo filho, seu irmão era o primogênito. Só o primogênito poderia receber a bênção do seu pai, mas ali o seu irmão vende essa primogenitura, vendendo essa primogenitura dá o direito a ele a receber a bênção. Talvez, acredito eu, não precisasse nem ter acontecido o que aconteceu com a história de Jacó, mas Deus, ele comanda, Deus, ele direciona, Deus, ele está no controle da história, né? E aí nós sabemos que Jacó faz o que fez ali, entrega o prato de lentilha para o seu irmão, sai fugido da casa depois de receber a bênção, porque o seu irmão, ele quer matar de tudo quanto é forma Jacó, quer acabar com Jacó, então ele foge. Depois que ele foge, vai viver nos campos, e ali nós conhecemos a história de Jacó, né? Até o ponto que ele tem um encontro com o anjo, olha o anjo, o mensageiro, onde ele tem aquele sonho, aquele momento, aquele sonho da onde ele vê a escada e anjo subindo e descendo e tal. E aí nós vemos o que aconteceu com a história de Jacó, onde ali ele é mudado de Jacó para Israel, não é? Onde é mudado o seu nome, ali no Val de Jaboque, a história de Jacó é mudada, e aí nós conhecemos o final da história de Jacó, como é que foi, né? Também nós vemos a história de Moisés chamado pelo Senhor para libertar o povo de Israel. Aí a gente puxa a trajetória inteira de Moisés, não é? Sobre a história de Jacó, a história de Moisés, a história de Davi, não é? Um menino ali que cuidava das ovelhas, um pastor que cuidava das ovelhas, mas depois, quando acontece o episódio da história ali do gigante, ele tem uma visão, ele tem ali uma projeção muito grande na sua história. Deus trabalhando na história dele. José também, meu irmão, jogado na cisterna, chegou o governador do Egito, uma liderança maior no Egito, não é? Então a Bíblia, porém, uma das mais emocionantes histórias, que é de José, descrita nos 7 últimos capítulos de Gênesis. Esse jovem superou as dificuldades, conseguiu tornar-se governador do Egito. Ou seja, qual é a aplicação prática que nesse vídeo aqui do Navegando nas Sagradas Escrituras eu tenho para passar para você também nessa situação, para nós passarmos para as outras lições? É que, meu querido irmão, Deus, ele manda no reino de Satanás, de seus demônios, tá bom? Deus, ele não ganha de Satanás e seus demônios no segundo tempo, aos 45 minutos, não. Ele tem o poder de tudo. Ele tem o poder contra o mal. Ele tem o poder contra os demônios, ele tem o poder contra Satanás, ele manda, ele governa, e Satanás só tem o poder até onde Deus permite que ele tenha. Deus, ele governa a história, Deus, ele governa os anjos, Deus, ele governa o mundo espiritual, e Deus governa descendo para o mundo dos homens. Deus, ele governa a história dos homens, Deus, ele governa a sua história, meu irmão, isso mesmo. Deus, ele está no governo. O seu barco, como diz o reverendo Hernandes Dias Lopes, ele não está ao léu. O seu barco, ele não está caminhando rumo à destruição, ele não está caminhando rumo a um lugar desconhecido, não. O seu barco tem leme, o seu barco é Jesus, o seu barco tem direção. Quem está no controle de sua vida é o nosso Senhor Deus, tá bom? E
Se Deus governa na história, Deus governa na vida do homem, né? Deus age de modo, Deus rege do modo criador e ativo do desenvolvimento da vida humana. Ele pessoalmente criou o homem, desde o primeiro momento de vida, traçou um plano para o homem desde o ventre de sua mãe. Vamos ver lá o que diz Salmo 139, 13? Vamos dar uma olhada lá no Salmo 139. Olha o que diz Salmo 139, 13. 139, 13 diz assim, ó: Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombramente maravilhoso me formaste. Então Deus, ele te formou. Deus, ele te conhece desde o ventre da sua mãe. Isso mesmo. Deus, ele te conhece por dentro, por fora. Deus, ele sabe aquilo que você está pensando agora e aquilo que ainda você vai pensar ou vai falar e ainda não veio a palavra no seu coração. Deus, ele já te conhece. Deus, ele sabe. Então Deus, ele te formou. Deus, ele te capacitou, tá bom? Desde o ventre da sua mãe ali, Deus, ele te criou. A segunda lição que eu gostaria de abordar com vocês aqui no Navegando nas Sagradas Escrituras se Deus está no controle. Primeiro, anote isso, meu irmão. Se não anotar, reveja esse vídeo de novo. Ele permite a tribulação, mas pode também dar a vitória. Ou seja, Deus, ele permite a dificuldade, Deus, ele permite os problemas, né? E aí tem muitas pessoas que ficam assim, como entender essas coisas? Como entender Deus e os problemas, Deus e aquilo que eu estou enfrentando, Deus e as dificuldades que eu passo? Se é para mim estar na igreja, não é para mim passar tanto problema como eu passo, não. Você vai passar problemas, você vai passar dificuldades, mas o mesmo Deus que permitiu a tribulação, o dia mau, o mesmo Deus que permitiu o dia mau na vida de Jó, o mesmo Deus que permitiu passar tudo que Jó passou, deu a vitória para Jó e deu a vitória em dobro ainda na história e na vida de Jó. Então, é o que Deus pode fazer. As tribulações acontecem em nossa vida para nos amadurecer espiritualmente. Ele nos coloca mais perto de Deus, não é? Quantos de vocês e das senhoras e dos senhores não pode falar, olha, nos momentos mais difíceis da minha vida, foi os momentos que eu mais orei, que eu mais busquei a presença de Deus, não é? Quantas não são as pessoas que fazem campanhas, buscam a presença de Deus, não é? É no momento difícil, é na tribulação, é no momento mau, e esse momento mau vem para amadurecer você, sua vida. Através das experiências que você vai passar, você vai transmitir isso para outros que estão enfrentando a mesma dificuldade que você. Então é um processo, certo? Você passa pelo momento difícil, Deus te dá a vitória, e quando Deus te dá a vitória, essa experiência que você passou, você transmite para outras pessoas também aquilo que você enfrentou, a dificuldade que você enfrentou. O que não pode as tribulações te afastar de Deus. O que não pode é as dificuldades te afastar do Criador. O que não pode é o momento que você vive ou que você vai viver de dificuldades te afastar de Deus. Aí isso não pode acontecer de maneira e de jeito nenhum. Segundo, basta uma palavra para ele, meu irmão. Basta uma palavra e as janelas dos céus se abrirão. Só uma palavra. O centurião, o que ele fez? O centurião, com uma fé sobrenatural, não é? Com uma fé ali tremenda, tremenda. O que o centurião fez? O centurião falou assim: Senhor Jesus, as pessoas ali intercederam pela vida daquele servo, ele clamou a Jesus pela vida do servo, e aí Jesus disse para aqueles que foram à presença de Jesus falar o quanto esse centurião tinha feito pelo povo judeu. Então Jesus fala: eu vou na casa dele,
eu vou curar o servo dele. Aí ele fala assim, Jesus, eu tenho autoridade, eu mando a este vai, aquele vai. Eu tenho autoridade, Jesus, na terra, que eu sou um homem de autoridade. Eu mando até esse doente ir, ele faz o que eu mando ele fazer. Mas Jesus, apenas uma palavra. Não precisa ir lá. Apenas uma palavra e eu sei que meu servo vai ser curado. Então o que acontece? Olha que fé tremenda. A fé que não precisa que Jesus entre lá. Mas bastou uma palavra, que ele sabia que essa palavra percorrendo o ambiente no mundo espiritual, chegando lá, essa palavra ia entrar na vida, no coração, na alma, ia preencher todo o ser daquele moço e ele seria curado, ele seria restaurado do seu problema instantaneamente. E foi isso que aconteceu, meu querido irmão. O que aconteceu? Jesus lançando uma palavra, né, no exato momento que Jesus lança a palavra, aquele servo ele é curado na sua casa. Ele é restaurado daquele problema que ele estava vivendo. Então, hoje, basta uma palavra. Deus vai fazer coisas surpreendentes na sua vida. Tá gostando, meu irmão, desse estudo? Aqui no Navegando nas Sagradas Escrituras? Então, curta, compartilhe, clique aí, ó, no se inscrever e ative as notificações para você receber novos vídeos aqui do pastor Alain Bordignon, tá bom? Que bênção, não é? Terceiro lugar, o crente deve lançar sobre ele toda a sua ansiedade. 1 Pedro 5,7, o apóstolo Pedro nos exorta a confiar e descansar, meu irmão, no Senhor, pois Ele tem cuidado de nós. Então você deve descansar na providência de Deus. Você deve descansar. Isso que pressiona a tua mente, essa angústia, essa ansiedade. Eu coloquei até aí uma foto aí para que descreve isso. É tantos pensamentos, é tantas interrogações, é tantas situações. Por quê? Porque isso traz ansiedade no seu coração, e trazendo ansiedade no seu coração, você começa a esmorecer na fé, você começa a distanciar dessa presença maravilhosa de Deus. Então o Senhor convida você a lançar sobre ele a sua ansiedade. Lance sobre ele a sua ansiedade hoje, aquilo que te aflige, os seus problemas, as suas dificuldades, os seus pensamentos, as suas ações, lança sobre ele. Descansa na providência dele, tá bom? Descansa no Senhor. Descansar no Senhor não é você esticar uma rede, descansar e esperar a bênção cair na sua cabeça. Não. Mas é você entregar as suas ações, é você entregar o seu ser, é você entregar os seus pensamentos, aqueles pensamentos negativos. Entregue na presença de Deus e pense coisas positivas, tá certo? Tenha pensamentos positivos e entregue esse fardo que você está passando, entregue sobre os cuidados dele, tá bom? E ele fará. Ele é o Deus Todo-Poderoso, tudo está no controle da sua mão. Nós vimos aqui o poder, o controle de Deus desde o começo, no mundo espiritual de Satanás e os demônios, descendo aos anjos e Satanás, mundo espiritual, história, região humana dos homens, e nós vimos a região normal dos homens, não é? E agora nós estamos aplicando esse ensinamento. E as aplicações você deve lançar, entregar o seu caminho também ao Senhor, descansar no Senhor, entregar a ansiedade, aquilo que te aflige ao Senhor, não é? E Salmo 37,5, a Bíblia nos manda lançar os nossos cuidados sobre o Senhor. Igualmente também o nosso caminho, ou seja, o nosso estilo de vida deve seguir as determinações da palavra de Deus. Então, a maneira de você agir, a maneira de você falar, a maneira de você agir, a maneira de você interagir, é tudo baseado na palavra de Deus, na palavra do Senhor, não é? E você deve lançar os cuidados sobre ele,
porque certamente Ele há de cuidar, tá bom? Ele há de cuidar de você. Então entregue o seu caminho ao Senhor, tá bom? Se até hoje o caminho teu tem te levado à destruição, se até hoje esse caminho que você tem vivido tem te levado, você não está vendo, mas tem te levado diariamente. Você não está vendo, mas tem te levado para um abismo. Hoje entrega o seu caminho ao Senhor. Entregar o caminho é, Senhor, tá aqui, ó. Eu sigo a tua palavra, eu faço tudo que está escrito aqui, eu medito, eu faço tudo, é fazer tudo que está na palavra de Deus. Então o seu caminho será diferente, será abençoado. Então é você entregar os caminhos, o seu caminho na presença do Senhor, tá bom? Que daí ele e o seu estilo de vida ser pautado na palavra de Deus. Então, meu irmão, não tem nada que te afaste de Cristo, te afaste da presença de Deus. Em terceiro lugar, a terceira lição: por Deus estar no controle ainda, nós acreditamos e entendemos que o crente deve esperar, descansar no Senhor. Olha o que diz o Salmo 41, tá bom? Mas você lê aí na sua casa, aqui nesse estudo do Navegando nas Escrituras, você vê na sua casa aí também, meu querido irmão, as referências bíblicas que eu estou falando para vocês aqui, tá bom? Que às vezes a gente tem que falar meio rápido para o vídeo não ficar muito grande aqui no YouTube, mas você pode olhar aí na sua casa e compreender melhor aquilo que eu estou passando, aquilo que nós estamos ensinando para você. Olha o que diz 41 de Salmos. Eu esperei confiadamente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Oh, glória a Deus! Ele se inclina para você quando você clama a Deus e você descansa. E aí diz aqui: tirou-me do poço de perdição, de um tremendal de lama, e colocou meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Ou seja, quando você descansa na presença do Senhor, o Senhor há de trabalhar, há de realizar algo grande em sua vida, tá bom? Então, muitas das vezes as nossas orações não são respondidas de imediato, porque Deus quer provar a nossa paciência, fidelidade e insistência, tá bom? Então, talvez você tenha orado, buscado e não tenha obtido a resposta. Não desmoreça, não morra, não pare, não fique falando, não, vou desistir, vou parar, não. Tudo isso, tudo que Deus faz é para provar a sua paciência, provar a sua fidelidade, a sua insistência, tá bom? E isso vai tornar você mais forte. Quando você aprende essas qualidades, esperar e descansar ali no Senhor, não é você esticar uma rede e ficar esperando o milagre acontecer, não. Mas é no meio dessa dificuldade você ter fidelidade, você ter persistência, você ter paciência na oração, no momento de busca, no momento que você está buscando. Então, se você está orando e não obteve a resposta ainda, é porque não é o momento. Mas talvez pode chegar o momento, talvez essa pode ser a hora de Deus fazer um grande milagre em sua vida, tá bom? E o crente deve deleitar-se no Senhor, ainda em Salmo 37. Olha o que diz Salmo 37 e o verso de número 4. Salmo 37, 4 diz assim: agrada-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Agrada-te. E essa palavra também em outras traduções é deleita-te no Senhor. E Ele há de satisfazer a necessidade do seu coração. Após sermos respondidos por Deus, agora sim nós entramos no campo da resposta. Após você ser respondido por Deus, você deve deleitar-se no Senhor por termos sido beneficiados por sua graça maravilhosa. O que Davi fez quando ele venceu o gigante? O que me chama a atenção lá naquela história do gigante é que quando Davi vai lutar contra o Golias, o Davi dá honras a Deus antes da vitória. E Davi dá honras a Deus depois da sua vitória. Antes de ir à vitória, ele diz: você vem contra mim com espada e escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor. Quando ele vence a batalha, quem deu a vitória para Davi, e ele dá o testemunho,
foi o Deus Todo-Poderoso. Foi Ele que fez eu vencer esse gigante. Então, dê honras a Deus quando a sua oração for respondida. Testemunhe, fale das grandezas e da maravilhosa graça do nosso Deus Todo-Poderoso. Deleita-te no Senhor, meu querido irmão, tá bom? E o crente deve adorá-lo, isso mesmo. O crente deve adorá-lo e glorificá-lo. 2 Samuel 12, verso 20, devemos também adorá-lo com nosso espírito, nossa alma, nosso corpo, oferecendo-lhe um culto racional e tendo em mente a transformada pela renovação do espírito. É isso que Deus quer para a tua vida. É você glorificá-lo, é você entoar canções de louvor, é você buscar, é você agradecer, é você louvar, é você bendizer ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus maravilhoso. Sempre eu faço isso. Não estou falando que você pode fazer igual, mas eu faço isso. Todas as vezes em minhas orações matinais, em minhas orações diárias, eu sempre antes de orar, eu ali agradeço, glorifico, para depois falar com o Eterno, falar com Deus tudo aquilo que eu preciso conversar, que eu preciso falar, que eu preciso expor, que está dentro do meu coração. Mas antes disso, eu busco a presença de Deus, eu glorifico pela grandeza, pela infinita graça, maravilhosa graça dele sobre a minha vida, tá bom? Sobre a minha vida, por ter me alcançado e ter me permitido estar aqui hoje falando para vocês, tá bom? Então glorifique a Deus, busque a presença de Deus e leia também essa referência bíblica, tá bom? Conclusão do nosso vídeo. Se você assistiu até aqui no nosso estudo de hoje no Navegando nas Escrituras, o homem tem o direito de escolher. Ou entrega o seu caminho ao Senhor, deixa Deus dirigir e controlar a sua vida e alcançar a vitória sobre os seus problemas, ou ele mesmo toma direção e será vencido pela ansiedade. Então hoje, aqui tem duas lições. Ou você faz aquilo que foi falado, que entende que o controle está na mão de Deus, ele governa, ele manda, ele controla tudo, e o final de tudo isso, você crendo, sendo pautado e direcionado pela palavra de Deus, é a vitória, não é? É o bem de Deus para a sua vida, e mesmo em meio a muitas incertezas e dúvidas que você tem, Deus ele controla a tua vida, tá bom? E esse momento que você está passando, você tem que passar para aprender, não é? Ou você se entrega, meu irmão. Ou você se entrega, e aí é a pessoa que se entrega à ansiedade, certamente ele vai ser vencido. Certamente ele vai ser derrotado, não é? E não vai prevalecer, tá bom? Então não deixe ser vencido. Não deixa, não deleita-te no Senhor, glorifica a Ele, busca a Ele, ainda em meio às muitas dificuldades e incertezas. É um processo que você está passando para no final a vitória acontecer. Porque Deus está no controle de tudo. Oh, glória a Deus! Deus está no controle de tudo. E se Deus está no controle de tudo, você pode confiar que Ele tem o melhor para a sua vida. Ele tem o melhor para a sua história. Tá bom? Meu querido irmão, nós ficamos por aqui então em mais um ensinamento aqui no Navegando nas Sagradas Escrituras. E se essa palavra você ficou até aqui, falou ao seu coração, mande esse vídeo para outras pessoas, compartilhe o link desse vídeo com outras pessoas nos grupos e também, meu querido irmão, se inscreva no nosso canal do YouTube, ative as notificações, o sininho das notificações para você receber conteúdos exclusivos que eu, pastor Alain Bordignon, vou trazer aqui inúmeros conhecimentos da palavra de Deus para a sua vida, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, que eu desejo tudo de bom para você, que Deus possa abençoar. Se você está passando um momento difícil, a minha oração é que Deus abençoe a sua vida
muito e te dê força nesse momento que você está passando, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, um forte abraço e fiquem todos com Deus, em nome do Senhor Jesus.